Olá, sou a professora Ana Aguilar e esta é a nossa terceira aula do componente curricular Tecnologias da Informação e Comunicação. Vem comigo! Boas-vindas, essa é a nossa terceira aula e hoje vamos conversar sobre a internet. O protótipo da primeira rede da internet foi a ARPANET. Vou utilizar na linguagem brasileira, tá? Não vou falar na linguagem, no sotaque, no dialeto, na língua inglesa, não. Vai ser ARPANET. E foi responsabilidade de um projeto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O primeiro e-mail enviado aconteceu 29 de outubro de 1969, entre a Universidade da Califórnia e o Instituto de Pesquisa de Stanford. Primeiro, esse projeto, voltado para a utilização da internet, foi para atender aos projetos militares. Depois de alguns anos, começou também a esses recursos da internet, digitais, tecnológicos da informação e comunicação, também serem utilizados pelos civis. Então, a ARPANET ela vai se subdividir, passa a ser MILNET, para aqueles recursos da internet utilizados por militares, e permanece o nome ARPANET para os recursos da internet utilizados por civis. Então, a rede internet e os websites é preciso saber como explorar e trabalhar, porque se não souber, pode ter problemas. É o que a gente vê aí nessa imagem. Observem que nós temos a pessoa construindo a máquina. Olha todo o processo aqui, vejam comigo, construindo aqui um robô, tá vendo? Já está se transformando, algo que era externo agora passa a fazer parte. Aqui nós temos já a questão lembrando aqui do Web 0.0, aí aqui nós temos a Web 1.0 e aqui nós já começamos a ter a Web 2.0 e quem sabe aqui, né, a gente já tem a transição para a Web 3.0 e segundo alguns humoristas, estudiosos dessa questão da evolução da tecnologia, tanto digitais, de informação como de comunicação, que a criação do robô ou da máquina vai evoluir tanto que vai chegar ao ponto de acontecer isso, né? Aqueles que defendem, que falam sobre a teoria da conspiração, que a máquina vai acabar, né, dominando o espaço e quem a construiu, quem começou a construir, se tornará desnecessário. Eu não acredito nisso, mas é uma reflexão boa que a gente pode fazer em relação à proposta primeira, que é percebermos a evolução das tecnologias, como vem tendo um campo muito amplo, não só na área da educação, mas também, por exemplo, na área médica. Já é possível fazer cirurgias, um médico especialista estando em outra cidade, via os recursos da tecnologia disponibilizada para fazer esse trabalho médico cirúrgico. Então, de fato, a tecnologia ela vem avançando muito, evoluindo, e é bom nós, enquanto professores atuantes na rede de educação, na área de educação, pensarmos nessa necessidade de termos, enquanto professores, a qualificação continuada para sabermos utilizar na nossa prática pedagógica os recursos, tanto digitais como voltados para a tecnologia de informação e comunicação, fazendo com que o processo de ensino-aprendizado seja melhor desenvolvido e que as habilidades e competências nossas e dos nossos alunos
sejam realmente bem-sucedidas. Vamos lá, continuando, vemos aí sugestões que eu trago para vocês assistirem 2 vídeos sobre a história da internet. Esse primeiro aqui é sobre a internet como um todo, a história dela envolvendo várias situações, a história geral. E este vídeo aqui específico para a história da internet no Brasil. Os 2 foram construídos pela Tecmundo e eu recomendo que vocês assistam. São vídeos curtos, 14, 15 minutos, mas é bem prático e vai colaborar de forma significativa para o nosso conhecimento da história da internet no mundo e especificamente no Brasil. Muito bem. Também recomendo que vocês acessem esse site e nesse link vocês encontrarão esse infográfico sobre a história da internet de 1605 até 1889. E é um infográfico muito interessante, vale a pena ler. E diz lá, vocês irão perceber que com 10 minutos de leitura você tem então toda essa história da internet desde a década de 60 a 80 e aqui, na verdade, começando em 1605. Vejam, por favor, façam essa leitura que vai colaborar muito para a compreensão dessa parte histórica desse recurso que nós utilizamos hoje e faz parte de maneira muito ampla das atividades que realizamos enquanto educadores e mesmo na vida pessoal. Quanto aos dados da internet, na pesquisa realizada pelo IBGE em 2015, nós temos esses dados aqui. 49,4% da população brasileira tem acesso à internet. Olha, observe que isso foi em 2015, nós já estamos em 2020. Então, esses números já devem ter sido atualizados e provavelmente eu acredito que aumentou de 49,4%, deve ter passado de 50% com certeza. Desses, 65% são jovens com até 25 anos, apenas 4% tem acima de 65 anos. A realidade este ano em especial é diferente, né? Tanto o número de jovens quanto o número de pessoas acima de 65 anos aumentou muito, tendo em vista ao isolamento social, né, a quarentena, enfim, essa realidade que o Brasil e o mundo está passando, fazendo com que a utilização dos recursos digitais, da tecnologia de informação e comunicação, tenha tido um amplo campo de busca e de modificação na forma de olhar, de pensar e de se relacionar com as próprias tecnologias, bem como as pessoas. Então, esse número aí, ele é de 2015, deve ser repensado, mas nos ajuda a perceber que é um número significativo em relação a quem usa esses recursos. Ainda sobre a internet no Brasil, nós temos esses dados que foram feitos pelo Comscore, que 8 milhões de internautas são exclusivamente utilizando o mobile. Nós temos aí, em relação qual é o serviço mais utilizado por essas pessoas, é utilizado para trabalho, é o que fica em primeiro lugar. O uso para a internet, segundo os entrevistados, né, a pesquisa realizada, o serviço mais utilizado é para trabalho. E o que ficou em primeiro lugar, do que se utiliza mais, são as redes sociais, que gasta mais tempo utilizando. É uma informação importante para sabermos, por exemplo, qual é o perfil dos nossos alunos ou qual é o perfil dos professores em relação a essa questão, para quem usa, né, e o que gasta mais tempo. Bem, na apostila que vocês utilizaram ano passado, na disciplina Tecnologia da Informação e Comunicação 1, tem essa escala aí. Observe que nessa escala é feita a pesquisa para saber se
a facilidade de acesso é pouca, média ou muita. Se a necessidade de uso também é pouca, média ou muita. Se o hábito de uso é pouco, médio ou muito. E se a facilidade do uso é pouco, médio ou muito. Aqui no texto, lá na apostila de vocês, está registrado que quanto mais em direção ao sinal negativo, ou seja, pouco, 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 quanto mais estiver próximo do pouco, é preciso nós então repensarmos o papel da escola e incluir aqui a universidade em relação à formação de atitudes e competências frente às TICs. E nós sabemos, pelo menos nos cursos que eu tenho tido mais contato nesses últimos 30 anos, não há uma formação no nível superior em todos os cursos, especialmente licenciaturas, para os profissionais serem qualificados e desenvolverem competências para utilizarem as TICs, né, ou as TDICs. Então, muitos professores, vamos dizer assim, iriam estar realmente marcando aqui para o lado negativo. Então, nós precisamos repensar até o currículo dos cursos, onde que entra ou não, ou está ausente, né, a presença do ensino de TICs na formação, na qualificação dos profissionais educadores. Também está na apostila de vocês, utilizada para a disciplina Novas, Tecnologia de Informação e Comunicação, esse quadro que fala a sala de aula antes e depois da internet. Bem, observem aí que nós temos um quadro que eu considero muito importante para o professor que já está bem antigo em sala de aula e ainda não utiliza de maneira contínua, planejada, os recursos das tecnologias da informação e comunicação, bem como as ferramentas tecnológicas digitais, para ver, né, a diferença do perfil do professor, que já tem essa preocupação na sua prática pedagógica de utilizar as tecnologias de informação e comunicação de maneira mais contínua, planejada, e o perfil daquele que não, que resiste, que não foi qualificado ou que realmente, de fato, não percebeu a importância da inclusão desses recursos na sua prática pedagógica. Observe aí que nós temos o professor na educação tradicional, ele é visto como um especialista. Com a nova tecnologia, ele é um facilitador. Nós dizemos que agora o professor ele é um mediador de aquisição, de apreensão do conhecimento. Não mais alguém que transmite conhecimento, mas alguém que faz o papel de mediador, de facilitador. Temos aqui o aluno. O aluno ele era visto como receptor passivo, com o uso das tecnologias, ou nessa época cibernética, multimediática. O aluno agora ele é um colaborador ativo, não é mais passivo, ele é ativo. Então depende dele também para que o aprendizado, o ensino sejam eficientes, também depende desse papel ativo desse aluno. Ele não é mais um mero sujeito para receber, ele está ali para colaborar, né, para interagir e para contribuir também, especialmente porque é do interesse dele aprender e participar dessa comunidade na construção das respostas, das soluções possíveis, dos encontros, né, do aprendizado e do ensino. Nós temos aqui a ênfase educacional na memorização de fatos, passa a ser pensamentos ativos. A avaliação do que foi retido na prática anterior, né, a sala de aula antes e depois da internet, e essa avaliação agora voltada para a interpretação, ou seja, os resultados são utilizados para me informar, eu vou interpretar o porquê não foi, o que aconteceu, o que deve ser feito. Não é mais uma avaliação para aprovar ou reprovar, mas é uma avaliação para fazer
o que nós chamamos de avaliação formativa, inclusiva. E o método de ensino, o que imperava era a repetição. Agora, nessa abordagem depois da internet, com o uso das novas tecnologias de informação e comunicação, a utilização da modalidade, por exemplo, a distância virtual, nós temos aí a importância da interação, seja tanto no ensino presencial como no ensino da modalidade virtual, nos ambientes virtuais de aprendizagem. O acesso ao conhecimento, ele era na educação tradicional, era ou é, porque alguns ainda estão atuando, ainda existe, né? Limitado ao conteúdo, enquanto com a nova tecnologia, sem limites. Ou seja, não é só o conteúdo que importa, são todos os elementos que estão relacionados nesse processo de ensino e aprendizado. Bem, vamos continuar. Conversando agora sobre a internet, é importante falar, no livro de vocês, da TIC 2, da página 17 e 18, tem algumas orientações para aqueles que irão utilizar. E nós vamos utilizar. Então, essas recomendações são para nós mesmos. Se for utilizar, faça um planejamento prévio do que você pretende desenvolver nesse espaço da internet que você vai utilizar. Procure fazer um conhecimento prévio do site que você pretende utilizar para fazer pesquisa, estudos, até construir mesmo a sua sala de aula virtual. Procure fazer que esse recurso que você está utilizando seja um recurso de auxílio, um auxílio para a aula e não como um recurso único de aula. Também, uma recomendação importante é que você deve prever antecipadamente momentos para a exploração do site, pois todos se sentirão mais seguros ao navegar, porque você sabe o que tem ali naquele ambiente. Você sabe o que pode encontrar e como pode compartilhar e interagir com os sujeitos que estão dentro daquele espaço. Muito bem. Também é importante agendar os horários com antecedência, porque há espaços que eles devem ser visitados, utilizados, e mesmo as agendas pessoais precisam combinar com a agenda do planejamento que foi feito para utilizar aquele espaço, se é um espaço de sala de aula, né, ou para visitas, ou para realizar um projeto, é preciso que haja uma agenda dos sujeitos que estarão participando, para que o projeto não saia prejudicado. E, por fim, perceber que é um tempo de acesso. Algumas pessoas poderão ter dificuldade de acessar, por exemplo, uma aula remota, agora, nesses dias atuais, né, dentro dessa perspectiva de aula remota emergencial, porque o horário deles é diferente do horário onde o professor, por exemplo, o mediador, o facilitador, está fazendo a palestra, está dando a aula. Aconteceu, por exemplo, recentemente no curso que eu fiz no congresso que eu participei. O horário estava lá às 15 horas e eu entrei às 15 horas, mas era 15 horas lá do Mato Grosso, então seria aqui 16 horas. Então é preciso ver essas questões de horário, enfim, estar bem organizada para que todos possam participar. E aí eu quero chamar a atenção para esse pensamento aqui, muito significativo, no texto produzido pela Cris Alice sobre a internet ontem e hoje. Precisamos lembrar que toda interação com o usuário, seja ela qual for, é um posicionamento oficial. Então, trabalhar em redes sociais, no ambiente virtual de aprendizagem, trabalhar com tecnologias digitais, tecnologias de informação, tecnologia de comunicação, é um envolvimento pessoal e também jurídico. Tanto é que no segundo ponto diz isso, a pessoa física não se separa da pessoa jurídica nas redes sociais. Então tem que saber muito bem onde você está entrando, o que você está copiando, o que você está
utilizando, porque tem as questões de plágio, tem a questão de ordem jurídica, que não pode separar. Tem que haver um planejamento, tem que haver um conhecimento de fato desses recursos que você está consultando, pesquisando, utilizando, para que não tenha problemas em relação a isso. E lembrando que não pode separar a pessoa jurídica da pessoa física. Então, atenção para essa utilização dos ambientes virtuais de aprendizagem, dos sites, enfim, de todo esse recurso que as tecnologias de informação e comunicação e digitais nos proporcionam. Bem, sobre a EAD, também é preciso lembrar que essa pedagogia deve estar atenta aos seguintes aspectos. Primeiro, atualmente se exige que os profissionais e cidadãos sejam capazes de trabalhar em grupo, ou seja, sejam pessoas que consigam de maneira eficiente e eficaz trabalhar em equipes, seja em projetos presenciais ou projetos virtuais. Também trabalhar e aprender nessa nova visão de mundo tecnológica cibernética não se separa mais. Hoje você trabalha aprendendo, aprende trabalhando, ensina aprendendo e ensina trabalhando, ou seja, uma coisa só. E nunca sozinho, sempre um trabalho em equipe, um trabalho em grupo. A ideia de interação é muito forte aqui nessa busca por profissionais qualificados para exercer diversas funções, e isso, claro, está relacionado à educação, com certeza. Outra coisa muito importante é que, mais do que o sujeito autônomo, que sabe tudo, né, o autodidata, busca-se no contexto atual um sujeito que saiba contribuir, quer ensinando, quer mobilizando, respondendo ou perguntando. Aqui entra, então, o que nós chamamos de inteligência coletiva do grupo. O que se busca, então, são profissionais e cidadãos que trabalham com essa ideia, né, de interação, de colaboração, de cooperação, porque há uma inteligência do grupo. E aqui no quarto item, é aprender a aprender colaborativamente. Não só aprender a aprender, mas também aprender a ensinar. E o grande destaque aqui é do colaborativamente. Colaborar vale mais do que simplesmente laborar. Talvez por isso alguns mantêm resistência em relação ao uso de tecnologias de informação e comunicação em suas salas de aula, porque não basta só chegar na sala de aula e transmitir, é preciso mediar, e isso com certeza exige outra postura pedagógica, atitudes e pensamentos também voltados para essa questão do profissional que sabe trabalhar em grupo, que não é só autônomo, autodidata, ele é alguém capacitado para colaborar. E por fim, os papéis de professor e de aluno se modificam profundamente dentro dessa visão de mundo cibernético, multimediático. Nós temos o aluno e o professor, eles passam a ser companheiros de comunidade de aprendizagem. E deve existir tanto da parte do professor como da parte do aluno a animação no sentido mais literal da palavra, ou seja, tanto o professor quanto o aluno estão preocupados em despertar a alma da comunidade para que o conhecimento seja acessível a todos. Importante lembrar, então, que trabalhar com a modalidade à distância, em ambientes virtuais de aprendizagem, esses itens estão muito bem descrevendo o que se espera, o que se pensa desse profissional. Por fim, vamos falar um pouquinho sobre a pedagogia diferenciada da EAD. Por quê? Porque EAD não é a mesma coisa que regime ensino remoto. Vocês têm um texto disponibilizado para vocês lerem sobre essa questão do regime ensino remoto, e só destacando aqui, né, a pergunta é: você sabe qual a diferença entre EAD e regime remoto ou ensino remoto?
Então, você precisa saber, né, qual é a diferença entre aula EAD e aula remota. Não é a mesma coisa. Olha esse sinalzinho aqui da matemática, é diferente. A EAD, a educação na modalidade à distância, utilizada dentro dos ambientes virtuais de aprendizagem, é um projeto pedagógico do curso que foi autorizado como curso à distância. Tem toda uma linguagem, uma estrutura, recursos, perfil tanto de professores como de alunos que estão nesse espaço desenvolvendo e apreendendo conhecimentos. Já o regime remoto não. É uma medida extraordinária para cursos presenciais, medida essa que foi autorizada pelo MEC devido à pandemia do coronavírus. Então, vejam que é bem diferente. Aqui no regime remoto ou na aula remota, eu posso estar utilizando ferramentas que são utilizadas aqui na EAD, mas não é a mesma coisa. Eu posso estar utilizando a internet, mas não foi planejado nesse curso para essa aula que isso aconteceria. Nesse caso aqui, passou-se a usar esse recurso por uma necessidade, por uma medida extraordinária. E aqui eu quero terminar dizendo que existe o regime remoto, ou a aula remota, ou o ensino remoto emergencial, que é o que nós estamos vivendo agora. E existe também, espera que isso aconteça agora, mas de forma contínua, o ensino remoto ou a aula remota intencional, ou seja, é dentro do curso presencial, faz parte do currículo, faz parte do componente curricular daquela disciplina, daquela matéria, que acontecerão momentos e aprendizados e ensino voltados para os recursos utilizados no mundo virtual, em ambientes virtuais, mas com um planejamento feito antes do início do curso, da disciplina. Então, é o que nós chamamos de ensino híbrido. O ensino híbrido, ele acontece, por exemplo, conosco nessa disciplina agora, nesse curso agora que vocês estão fazendo, é o ensino híbrido. Por quê? Tem uma boa porcentagem acontecendo na modalidade virtual, na EAD, mas também vocês terão uma atividade que será presencial. A mesma coisa pode acontecer com o curso presencial. A maior parte é feito presencialmente, mas uma parte dessa disciplina, desse curso, desse componente curricular, pode ser também utilizando recursos de ambiente virtuais de aprendizagem. Então, o que nós temos hoje, já em alguns lugares, e que, de acordo com alguns estudiosos, é o que será aprofundado, o chamado ensino híbrido. Ou seja, de forma planejada, utilizar no curso presencial recursos da modalidade de ensino virtual. Concluímos então a aula, dizendo que nossa próxima aula, videoaula, será sobre o website. Vamos conhecer um pouco sobre o website, ver a classificação, alguns tipos de website e conversarmos um pouquinho sobre a evolução da tecnologia na sala de aula. Também nessa aula nós iremos falar sobre o fórum e atividade 1, primeiro fórum e a primeira atividade 1. Iremos falar na próxima aula. Então, até lá, conto com vocês, desejando sucesso, bons estudos, boas leituras.